Pessoal, boa tarde a todos. Daremos hoje continuidade ao estudo dos princípios infraconstitucionais da administração pública. Especificamente, trataremos dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, princípio da continuidade da atividade administrativa e outros princípios previstos na Lei Federal de Processo Administrativo, a Lei nº 9.784, de 1999. Então, começaremos tratando dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Qual é o fundamento legal de ambos esses princípios? Vejam, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eles se encontram previstos no artigo 2º, parágrafo único, inciso 6, da Lei número 9.784 de 1999, que estabelece o seguinte: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então, embora os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estejam diretamente relacionados, tá? Embora seja possível afirmar que a razoabilidade é um aspecto da proporcionalidade quando interpretada em um sentido amplo, vamos verificar separadamente, tá? No que consiste a ideia de razoabilidade e no que consiste a ideia de proporcionalidade e qual seria a diferença entre esses dois princípios. Então, analisem comigo. O princípio da razoabilidade, ele irá exigir que a administração pública atue dentro de padrões normais de acessibilidade vigentes na sociedade, ou seja, vai exigir que a administração pública, na sua atuação, nos seus comportamentos, adote decisões consideradas racionais, decisões que não sejam absurdas, desarrazoadas. Tá? Vejam, quando que uma decisão se revela racional? Quando que um comportamento pode ser considerado razoável e não absurdo? Quando este comportamento, quando esta ação se revela condizente ao fim que se pretende alcançar. Concordam comigo? Nós podemos afirmar que um indivíduo ele estará agindo de maneira razoável, de maneira racional, se o seu comportamento se mostrar condizente, se mostrar pertinente ao fim que ele alega perseguir. Tá? Imaginem o seguinte exemplo, né? Nós estamos estudando a disciplina de Direito Administrativo, Introdução ao Direito Administrativo. E em um determinado momento, eu vou ter que avaliar o aprendizado de vocês, correto? Então, o fim que eu irei buscar é avaliar em que medida vocês compreenderam, né, os assuntos que nós estudamos. E quais meios eu deverei utilizar para fazer isso? Ora, posso utilizar as mais variadas formas de avaliação que o sistema me permite, tá? Agora, se vocês chegarem lá no dia da nossa avaliação e se depararem com uma prova, tá, exigindo conhecimentos totalmente alheios ao que nós estudamos até o momento, né? Então, o professor não está cobrando nada de direito administrativo. Vocês se deparam lá com uma prova que exige conhecimentos de matemática, de física, o que vocês vão dizer, né? O professor Julián perdeu a razão, né? O professor Julián está agindo de modo absurdo. Olha, o isolamento não está fazendo bem para ele. Esse não é um comportamento aceitável, não é um comportamento razoável. Vamos aplicar, pessoal, o mesmo raciocínio ao Estado, vamos aplicar o mesmo raciocínio à administração pública. Percebam, a administração pública, nas suas condutas, nos seus comportamentos, ela deve adotar meios que se mostrem capazes, que se mostrem aptos, que se mostrem adequados a atingir as finalidades de interesse público, tá, que cabe a ela perseguir. Tá? Por isso vocês vão encontrar a razoabilidade como sinônimo de adequação. Tá? Quando que uma ação, quando que um comportamento da administração pública está em consonância com o princípio da razoabilidade? Quando esse comportamento se revela adequado para atingir a finalidade pública que a administração pública
pretende alcançar, correto? Então, vamos pensar, né, nas exigências que são colocadas como condição para empresas participarem de licitações, ou vamos pensar nas exigências que são estipuladas em editais de concurso público, correto? Percebam, né? Estas exigências, elas só serão consideradas razoáveis e, portanto, só estarão em acordo com o ordenamento jurídico se elas demonstrarem uma relação de pertinência lógica, tá? Com o objeto do contrato em uma licitação ou com as funções específicas do cargo ou do emprego público no caso de um concurso público. O que isso significa? A administração pública só pode exigir em um edital de licitação condições que sejam condizentes, né? Que sejam pertinentes com a futura obra, com o futuro serviço objeto da contratação. Então se o objeto da licitação é a realização de uma obra de engenharia. Ora, me parece perfeitamente razoável exigir no edital de licitação que as empresas participantes contem no seu quadro, né, de empregados com um engenheiro civil. Tá? Me parece bastante razoável exigir que as empresas apresentem um atestado de capacidade técnica demonstrando que elas já executaram uma obra semelhante. Percebem? Essas exigências são pertinentes ao objeto do contrato, elas são lógicas, elas são adequadas, elas servem para mostrar que a empresa possui aptidão para executar o que a administração pública pretende contratar. Né? Do mesmo modo, se nós vamos realizar concursos para a área de segurança pública, ora, me parece razoável exigir que haja uma investigação social prévia, né? Me parece razoável exigir a submissão do candidato a um exame toxicológico minucioso. Por quê? Ora, essas exigências têm relação direta, elas são importantes, né? Diante das funções que serão exercidas por um profissional da segurança pública. Agora, em outro concurso público, né, que não envolvesse a área de segurança pública, que envolvesse meramente funções administrativas, tá? Essas exigências poderiam se demonstrar desarrazoadas, né? Poderiam se demonstrar absurdas, elas não teriam uma pertinência, uma adequação direta com as atribuições e com as funções do futuro cargo ou emprego público, correto? Na sequência, eu vou trazer aqui para vocês, então, alguns exemplos, tá? Principalmente decisões de alguns tribunais, né, que ilustram exatamente essas situações que eu mencionei, né? Exigências que estavam presentes em editais de concurso, de licitações ou de processos seletivos em geral e que se demonstraram ofensivas ao princípio da razoabilidade. Por quê? Porque não se mostraram adequadas para o fim que a administração pública buscava alcançar. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma lei que foi aprovada pelo Distrito Federal, que estabelecia uma vedação à participação em licitações de empresas que, no momento da contratação de empregados, discriminassem pessoas inscritas em cadastros restritivos de crédito. Ou seja, o Distrito Federal aprovou uma lei dizendo exatamente o seguinte: o Distrito Federal não irá contratar nenhuma empresa, não irá contratar através de licitação, nenhuma empresa que comprovadamente discriminar, no momento da contratação de seus empregados, pessoas inscritas em cadastros restritivos de crédito. Veja, pessoal, eu não vou discutir aqui o mérito, né, a finalidade da norma, que pode até ser, né, pode até ter um objetivo louvável, que é evitar que as empresas promovam essa discriminação. O que eu quero discutir aqui com vocês é o seguinte: percebam, quando a administração pública vai contratar uma empresa para prestar um serviço, fornecer um bem ou executar uma obra, qual deve ser a sua maior preocupação? Deve ser contratar uma empresa que demonstre ter a aptidão e a capacidade necessária para prestar esse serviço, para executar essa obra
ou fornecer o bem. Vejam, vocês acham que esse requisito, né, é um requisito que se mostra razoável, que se mostra pertinente para o alcance dessa finalidade? Não, ele não se mostra pertinente, né? O que garante que eu impedir uma empresa que discrimina no momento da contratação dos seus empregados pessoas inscritas em cadastros restritivos de crédito, o que garante que essa empresa vai executar adequadamente um contrato administrativo? Essa exigência não demonstra ter uma relação de pertinência lógica, tá, com o fim pretendido pela administração em uma contratação pública, correto? Tanto é assim que essa lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.670 do Estado do Distrito Federal. Lógico que aqui também foram levados em conta outros argumentos, a questão da inconstitucionalidade formal, né? Já que a regra é que restrições dessa natureza constituem normas gerais de licitação, que só poderiam ser fixadas, portanto, pela União. Mas vejam, o STF também, aqui na parte final do acórdão, vocês podem perceber que considerou que essa restrição não era pertinente e não era, portanto, razoável. Acompanhe aqui comigo a parte destacada. A disciplina legal das licitações há de assegurar a igualdade de condições de todos os concorrentes, o que é incompatível diante da proibição de licitar em função de um critério, o da discriminação de empregados inscritos em cadastros restritivos de crédito, que não tem pertinência com a exigência de garantia do cumprimento do contrato objeto do concurso, tá? Então, essa exigência, essa restrição não se mostrava razoável na medida em que não se demonstrava apta a garantir que a empresa vencedora do processo licitatório iria executar a contento o contrato celebrado, correto? Outro exemplo, tratando de exigências em concurso público, tá, pessoal? Vejam, bastante comum, né? Exigência de altura mínima para concurso na área de segurança pública. Nos deparamos cotidianamente com esse tipo de exigência. Percebam, né? Até podemos considerar que é razoável, que é adequado, que tem uma relação de pertinência com as funções que deverão ser exercidas, exigir uma altura mínima dos candidatos a um cargo de oficial de polícia militar, oficial do Corpo de Bombeiros. Porém, o que nós tivemos aqui nessa situação foi que o Distrito Federal, em um concurso para a Polícia Militar, exigiu a altura mínima para cargos na especialidade de odontólogo, especialidade de médico, especialidade de capelães nos quadros de oficiais bombeiros militares. Percebam, pessoal, vocês consideram razoável exigirem uma seleção para dentista da Polícia Militar ou então médico ou capelão do Corpo de Bombeiros Militar a comprovação de uma altura mínima? Que relação de pertinência lógica essa exigência mantém com as funções que serão exercidas por esses futuros servidores públicos? Percebem? Me parece não haver nenhuma relação de adequação. Ora, essa exigência não é adequada para demonstrar se eles possuem o preparo necessário para o exercício da função, se eles possuem a aptidão, as condições necessárias ao exercício das funções para a qual estão prestando concurso, correto? Portanto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal também considerou que exigências dessa natureza feriam aí o princípio da razoabilidade. Um outro exemplo, dessa vez, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também aqui uma seleção no âmbito de órgãos da segurança pública, correto? A Polícia Militar, né, lá do Estado do Rio Grande do Sul, estabeleceu, então, através de regulamentos, que para os integrantes dessa corporação obterem promoções na carreira, eles deveriam concluir um curso de técnico de segurança pública, técnico em segurança pública. Acompanhe comigo o raciocínio, né? Então, se um policial militar quisesse ser promovido, um dos requisitos que ele deveria demonstrar atendimento era concluir lá um curso de técnico em segurança pública. Agora, um dos requisitos para que o oficial, né, ou
o policial, enfim, pudesse lá se inscrever nesse curso técnico de segurança pública é que nos últimos 30 dias de exercício ele não tivesse sido beneficiado por uma licença para tratamento de doença em pessoa da sua família. Ou seja, nos últimos 30 dias se afastou do exercício do cargo em razão de uma doença, de uma licença para tratamento de doença em pessoa da família, não poderia se inscrever no curso. Qual é a relação lógica entre você vedar a inscrição em um curso dessa natureza para quem se afastou em razão de uma doença em pessoa de família? Me parece não haver nenhuma pertinência lógica, nenhuma adequação, né, nessa vedação. Talvez isso fosse razoável, né, se vedasse a inscrição no curso dos servidores policiais que nos últimos 30 dias tiveram um número X de faltas, ou que foram advertidos, ou que foram suspensos. Aí sim, porque não demonstraram estar bem desempenhando as atribuições do cargo, concordam comigo? Mas você excluir da possibilidade de se inscrever no curso e, consequentemente, da possibilidade de ser promovido um servidor porque nos últimos 30 dias usufruiu, né, de uma licença para tratamento de pessoa, licença para tratamento de doença em pessoa da família, não se revela razoável, não revela nenhuma pertinência lógica com o fim público que a administração pretende perseguir, correto? Então aqui nós temos também, novamente, violação ao princípio da razoabilidade. Trouxe para vocês aqui um último caso, né, bem recente, e esse é bem interessante, né, e engraçado também, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar isso, né? Foi amplamente divulgado aqui na imprensa catarinense, um concurso público realizado pelo município de Maracajá. E o que aconteceu? Eles exigiram nesse concurso, não sei se era um concurso ou se era um processo seletivo simplificado para contratação temporária, uma seleção pública, né? Para as funções de merendeira e zelador de escola daquele município. E o edital previa a realização de uma prova física mais rigorosa do que aquela que foi exigida no último concurso da Polícia Militar, né? E aí o que aconteceu? Ninguém foi aprovado, né? Claro, ninguém foi aprovado no concurso. E o prefeito municipal, então, para mostrar que aquilo não era, que essa exigência não era excessiva, que não era desarrazoado, o que ele fez, né? Ele resolveu, então, ele próprio, algum dos seus assessores, realizar o teste que era exigido no edital, né? Ele foi lá, correu ali a distância exigida, e o que ele disse, então, né? O prefeito disse ter cumprido o trajeto no tempo exigido, mas admitiu que ele era difícil demais e prometeu rever a exigência prevista na seleção. Declaração aqui do prefeito. A prova é realmente pesada, viu? As pessoas não vão conseguir atingir, mesmo tendo condições para exercer o cargo. Nós vamos ver isso de maneira legal, ver com o jurídico o que pode ser feito para corrigir essa lamentável prova que foi realmente excessiva. Pessoal, qual é a razoabilidade, qual é a pertinência lógica de você exigir um teste físico para as funções de merendeira e zelador de escola? Me parece que falta uma ausência total aqui de razoabilidade nessas exigências, né? Porque a aprovação, né, ainda que exista aprovação nesse teste físico, ela não vai servir para demonstrar se a pessoa tem ou não aptidão para o exercício dessas funções, correto? Me parece que seria perfeitamente possível você comprovar a aptidão para o exercício da função de merendeira, de zelador de escola, através de outras formas de avaliação que não seja um teste, uma avaliação física. Portanto, exigências dessa natureza, como não são pertinentes, né, diante das funções que os aprovados deveriam exercer, elas não se mostram razoáveis, correto? Então lembrem, né, para uma exigência estabelecida pela administração pública em um concurso público, em uma licitação ou em qualquer outro procedimento, atender ao princípio da razoabilidade, ela tem que se demonstrar adequada, ela tem que se mostrar capaz de atingir, de promover o fim público ao qual
ela se destina, correto? Vamos passar aqui então ao princípio da proporcionalidade. Qual seria a diferença aqui entre o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade? Veja, pessoal, na verdade, né, como eu disse para vocês no início, quando a gente fala da proporcionalidade em sentido amplo, a razoabilidade seria um aspecto da proporcionalidade, tá? A proporcionalidade em sentido amplo envolve a razoabilidade, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, correto? Vejam, o que significaria, então, especificamente o princípio da proporcionalidade? É também denominado princípio da vedação do excesso. Ah, o que isso quer dizer? Ora, quer dizer que as sanções que o Estado vai impor aos particulares no exercício do seu poder sancionador ou as restrições impostas ao exercício de direitos individuais, ao exercício de determinadas atividades, elas devem guardar uma relação de estrita correspondência com a conduta que motivou a aplicação daquela sanção ou com o interesse público que a administração pública pretende atingir, tá? Ou seja, essas medidas, elas não podem ultrapassar daquilo que seja estritamente necessário para atingir o interesse público. Vejam, qual seria aqui a diferença, né, em relação à razoabilidade? A razoabilidade ela está ligada mais à ideia de adequação, certo? Ou seja, agir de modo razoável é demonstrar que a medida que está sendo adotada é capaz, é apta de atingir a finalidade a qual ela se propõe. A proporcionalidade, ela vai exigir algo a mais. A proporcionalidade, ela vai exigir que, além de demonstrar que a medida é apta para atingir o fim público ao qual ela se propõe, a proporcionalidade vai exigir que essa medida não possa ultrapassar, exceder o que é realmente necessário ao atingimento dessa finalidade. Pessoal, então percebam, né? Vamos adotar aqui um exemplo bem próximo da nossa realidade, do que nós estamos vivenciando, né, atualmente, que são as medidas de isolamento social que vêm sendo adotadas por municípios, por estados, pela União, como uma forma de enfrentar aí a pandemia causada pelo Covid-19, né? Vejam, se eu disser para vocês o seguinte, olha, então a partir de agora fica todo mundo proibido de sair de casa, né? Inclusive alguns estabelecimentos que estão operando normalmente no curso dessas medidas, como é o caso de farmácias, de supermercados, né? Terão aí seus horários de funcionamento drasticamente reduzidos. Está proibido também circular em locais, em vias públicas, seja através de veículos, seja através de qualquer outro meio de locomoção. Vejam, talvez essas medidas que eu citei para vocês, mais drásticas daquelas que estão sendo adotadas atualmente, talvez elas possam ser adequadas a atingir um fim público. Qual fim público? Evitar uma disseminação ainda maior dessa doença. Elas são aptas, elas são capazes, né, de atender a essa finalidade. Agora, será que essas medidas não são excessivas? Será que elas não estão efetivamente ultrapassando, indo além, né, daquilo que é o necessário para a gente diminuir a disseminação da epidemia? Será que a gente não consegue diminuir a disseminação, né, restringir a disseminação desse vírus através de outras medidas que sejam menos restritivas aos direitos fundamentais? Percebem? Isso é fazer uma análise baseada no princípio da proporcionalidade, né? Não basta que a medida que eu vou adotar ela seja capaz de atingir o fim pretendido. Ora, porque senão eu posso adotar uma medida excessivamente restritiva, mostrar, olha, ela atende o fim que eu quero, que o Estado quer alcançar. Tá? Mas,
Por outro lado, ela é uma medida que se revela excessivamente restritiva aos direitos fundamentais, tá? Às atividades individuais. Então, percebam, né? De acordo com o princípio da proporcionalidade, tá? Não basta que a medida seja adequada. O que nós devemos questionar é se essa medida é necessária, ou seja, será que não existe nenhuma outra medida menos gravosa aos direitos fundamentais e que promova igualmente o interesse público, né? Então, é o que a gente tem visto, né? Uma tentativa aí de compatibilizar. Eu não sou, pessoal, né, longe aqui de ser um especialista em saúde, né? Mas o que a gente tem visto aí é que o Estado vem tentando compatibilizar. Ele vem impondo restrições à circulação, ao funcionamento de uma série de atividades, mas ao mesmo tempo vem permitindo, né, paulatinamente o desempenho de algumas outras atividades, né? Paulatinamente a reabertura de alguns estabelecimentos comerciais, os estabelecimentos que fornecem refeições podem funcionar em sistema de delivery ou atendimento no balcão, percebem? Né? Então, adotam-se medidas restritivas, mas busca-se verificar, né, até que ponto essas medidas efetivamente são necessárias ao atendimento do interesse público e se elas não podem ser substituídas por outras menos restritivas, correto? Então vejam, é o que diz lá o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade, propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público. As restrições que o Estado impõe à liberdade, à propriedade, às atividades dos particulares devem ser apenas aquelas efetivamente necessárias ao atendimento do interesse público. Não podem ultrapassar, correto? Não podem ultrapassar o que se mostre efetivamente necessário para atender esse interesse público. Então veja, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de condutas que demonstram uma violação ao princípio da proporcionalidade, né? Justiça derruba a multa de 3 milhões do IBAMA contra índio. Então, um indígena lá do estado do Pará, ele foi acusado, né? Ele foi flagrado pelo IBAMA comercializando artesanato com penas de aves, né? E o IBAMA aplicou então a esse indígena uma multa no valor de 3 milhões de reais. Né? Percebam, pessoal, vejam. Quando a gente fala em razoabilidade, a questão é a seguinte: você aplicar uma multa a um infrator da legislação ambiental é uma medida razoável para proteger o interesse público? A aplicação de uma multa a quem infringiu a legislação ambiental é uma medida apta, capaz de evitar que essa pessoa volte a cometer uma infração ambiental e desestimular outras pessoas, né, o que a gente chama de prevenção geral, né, desestimular outras pessoas de fazerem o mesmo? Me parece que sim, percebem? A aplicação de uma sanção é uma medida apta a atingir o interesse público, a aplicação da multa. Agora, a aplicação dessa multa, embora seja capaz, seja apta para proteger o interesse público, ela não pode se dar de modo desproporcional. Concordam comigo? É lógico que o valor, né, dessa sanção ela deve guardar aí uma relação, né, de proporção, de justiça diante da conduta praticada. Então nós tivemos aqui, né, após a aplicação dessa multa, tá, a Defensoria Pública da União recorreu à Justiça Federal solicitando a anulação da multa, correto? Afirmando que o valor era desproporcional, né? E o Ministério Público Federal, convocado para se manifestar aí no processo, deu um parecer, logicamente concordando com a manifestação com os argumentos da Defensoria Pública da União pela necessidade de anulação dessa multa. E vejam o interessante aqui o que o Ministério Público Federal citou no seu parecer, né? Chama a atenção a violenta desproporcionalidade da multa aplicada. A título de comparação, a empresa Norte Energia S.A., concessionária da usina hidrelétrica de Belo Monte, foi multada pelo IBAMA no valor de 8 milhões, por ter provocado a morte de 16 toneladas de peixe.
A Norte Energia, pessoa jurídica responsável pela mais cara obra pública em andamento no Brasil, orçada atualmente em 32 bilhões, foi atuada pelo IBAMA em apenas 8 milhões, por crime ambiental inegavelmente mais grave e de mais severa repercussão socioeconômica que a conduta praticada pelo indígena, afirmava o parecer assinado pelo Procurador da República, né? E ali no slide anterior vocês podem verificar que o juiz ordenou a redução dessa multa aplicada ao indígena ao mínimo legal, correto? Por quê? Porque a aplicação da sanção deve ser proporcional, ninguém é obrigado a sofrer constrições, restrições em sua liberdade, em seu patrimônio, tá? Que não aquelas essenciais ao atendimento do interesse público, correto? Então vejam, embora a gente possa afirmar multar o infrator da legislação ambiental é uma medida razoável, é uma medida capaz, idônea para preservar o interesse público, tá? Mas essa sanção, essa multa, ela deve ser proporcional à infração cometida, né? Uma expressão utilizada pela doutrina, né? Que foi cunhada originalmente por um autor italiano, que afirma o seguinte, né? Não se abatem pardais disparando com canhões. Correto? É o que ilustra o sentido do princípio da proporcionalidade. Né? Você deve só utilizar a força necessária, estritamente necessária, àquilo que você quer atingir. E aqui a gente tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, tá, pessoal? Que também envolve a aplicação do princípio da proporcionalidade relacionada à infração de descaminho. Vocês já estudaram lá no direito penal, né? Os tipos penais do contrabando e do descaminho. O descaminho, basicamente, ele se verifica quando há o ingresso no território nacional de uma mercadoria sem que seja promovido, né, o recolhimento devido dos impostos, né, sem que seja efetivamente declarado adequadamente, sejam adequadamente declaradas essas mercadorias, né? E uma das penas administrativas, não estou falando aqui de responsabilidade penal, tá? Uma das penas administrativas que podem ser aplicadas a quem comete, né, o ilícito do descaminho é o perdimento do veículo utilizado para transportar as mercadorias, né, que não foram devidamente aí declaradas à Receita, né? O STJ tem ampla jurisprudência no sentido de que quando há uma desproporção entre o valor das mercadorias apreendidas e o valor do veículo utilizado no transporte, não é cabível determinar a pena de perdimento do veículo, correto? Vejam essa situação aqui, né? Com efeito, foram apreendidas mercadorias no valor de R$ 7.973,67, transportadas em veículo avaliado à época dos fatos em R$ 42.000. Tem-se desse modo que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão porque não deve ser aplicada a pena de perdimento, precedentes judiciais dessa corte, né? Então, percebam, tá? O Estado pode aplicar a pena de perdimento de veículo a quem comete a infração, o ilícito do descaminho, mas a aplicação dessa sanção ela só pode ser aplicada nos casos em que haja uma efetiva proporção, né, entre a infração praticada, entre, logicamente, o valor das mercadorias transportadas sem a devida declaração e o valor do veículo utilizado no transporte, sob pena de você ter uma sanção desproporcional. Correto? Então lembrem, né, pessoal? Razoabilidade está mais relacionada à ideia de adequação. Proporcionalidade está relacionada à ideia de efetiva necessidade da medida e de ela não ultrapassar aquilo que é necessário para atingir o interesse público, né? É exatamente o que diz lá o artigo 2º, parágrafo único, inciso 6, que a gente leu no comecinho da aula, né? A adequação entre meios e fins, vedada a imposição de sanções, restrições e obrigações em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Passamos agora para o princípio da continuidade da atividade administrativa, né? Vocês podem encontrar em alguns manuais
esse princípio sob a denominação de princípio da continuidade do serviço público ou apenas princípio da continuidade, né? Vejam, por que não falar apenas em continuidade do serviço público? Pessoal, o serviço público, como a gente já teve a oportunidade de estudar lá no início do nosso curso, é uma das atividades através das quais o Estado exerce a função administrativa, né? Existem outras, como o poder de polícia, como o fomento, como a intervenção, e todas essas atividades são desenvolvidas com o objetivo de concretizar o interesse público. Então, percebam, não são apenas os serviços públicos que devem ser desempenhados de modo contínuo, de modo ininterrupto. Não, a atividade administrativa como um todo, já que ela tem como objetivo satisfazer, proteger o interesse público, ela deve ser desempenhada em caráter contínuo, sem interrupções, sem paralisações indevidas, concordam comigo? Não são apenas os serviços públicos que não podem ser interrompidos, que não podem ser paralisados, as atividades de fiscalização, as atividades que envolvem o poder de polícia, também não podem ser paralisadas, né, interrompidas, sob pena de gerar um dano relevante ao interesse público, tá? Então, né, vejam, onde que a gente pode encontrar esse princípio previsto de modo expresso? Lá no artigo 6º da Lei 8.987 de 95, tá? Que se trata da legislação que disciplina o regime das concessões e permissões de serviço público no ordenamento jurídico brasileiro. O que vai nos dizer lá o artigo 6º? Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Todos esses requisitos, tá, serão objeto de estudo quando a gente for tratar sobre o assunto serviços públicos. Agora eu vou me ater aqui apenas ao princípio da continuidade. Então vejam, né, pessoal, como eu já disse para vocês, o que significa o princípio da continuidade? As atividades administrativas devem ser desempenhadas em caráter ininterrupto, sem sofrer paralisações indevidas, já que elas têm por objetivo a satisfação do interesse público. Tá? Isso é reforçado ali no artigo 6º da Lei 8.987 de 95, que diz que um serviço público só é adequado quando ele é prestado com continuidade. Tá? Agora, a própria lei, tá, vai trazer aí algumas situações que não caracterizam descontinuidade na prestação de um serviço público, que estão previstas ali no parágrafo 3º. Vejam, quais seriam essas situações, né? Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência, ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Então percebam, né? A própria legislação trouxe aqui 3 situações em que pode ocorrer a interrupção, a descontinuidade na prestação de um serviço público, sem que isso caracterize uma ofensa, uma violação ao princípio que nós estamos estudando. Quais seriam essas situações? Primeiro, situações de emergência. Então, se um sistema de transmissão de energia elétrica é atingido por uma sobrecarga, nós temos uma tempestade com ventos muito fortes, né? E isso coloca em risco a operação, a continuidade ali do funcionamento do sistema. É lógico que a concessionária responsável poderá interromper o serviço, né? Vejam, nesse caso aqui, tá, pessoal, situações de emergência independem de aviso prévio, tá? Lógico, né? A ideia de aviso prévio nem seria compatível com uma situação de emergência, tá? Porque como que a administração pública, né, numa situação imprevisível, vai avisar a tempo os usuários, olha, a gente vai interromper o fornecimento de energia elétrica diante desse vendaval? Não há a necessidade de prévio aviso em situações de emergência, correto? As 2 outras situações aí sim exigem prévio aviso. Quais são elas?
motivadas por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Tá? Então, basicamente, quando as concessionárias, né, ou quando o próprio poder público realiza interrupções no fornecimento para realizar ampliações, para realizar reparo, manutenções nos bens que são utilizados para a prestação do serviço, correto? Então vamos fazer uma manutenção programada em uma rede de transmissão de energia elétrica. Se avisa previamente os usuários de que naquele dia faltará energia no horário tal e naquela região da cidade, correto? Para que eles possam, então, se programar devidamente e não sejam aí pegos de surpresa e prejudicados, né, excessivamente por essa interrupção. Tá? Ou então aqui a situação de inadimplemento do usuário, tá? Então o não pagamento da tarifa relativa à prestação de serviço público é motivo, né, para a interrupção do fornecimento de energia elétrica, de gás, de serviços de telefonia, considerado o interesse da coletividade. Tá? Então aqui a gente só tem que ter cuidado com essa parte final do dispositivo. Primeiro, isso também depende de aviso prévio, né? Então não é assim, atrasou a fatura, a entidade, a concessionária vai lá e cancela, né, o fornecimento do serviço. Não, ela deve comunicar o usuário, geralmente eles fazem isso através de e-mails, ligações, né? Depende, portanto, do prévio aviso e deve levar em conta o interesse da coletividade. Tá? O que isso significa? Veja, pessoal, o STJ tem aqui ampla jurisprudência, né? No sentido de que em casos em que a interrupção do serviço pelo não pagamento possa ocasionar maiores danos à coletividade do que trazer benefícios, ela não é cabível. Né? Nesses casos, a concessionária ou o poder público deverá utilizar de outros meios para compelir o usuário ao pagamento. Né? É o exemplo, então, do hospital público, o único hospital público que atende a diversos municípios de uma determinada região e que não pagou a fatura de energia elétrica. A concessionária, então, decide cortar o fornecimento de energia do único hospital público. Não. Nesses casos, a jurisprudência é no sentido de que devem ser utilizados outros meios menos, né, drásticos, meios mais proporcionais, tá, para cobrar, né, para compelir esse hospital ao pagamento das faturas em atraso, porque a interrupção do fornecimento geraria maiores danos à coletividade, né? Não estaria se considerando o interesse da coletividade. Ou então o município, né, que não paga a fatura de energia elétrica e a concessionária determina a interrupção no fornecimento, as vias públicas ficam sem iluminação, né? Isso incentiva a prática de crimes, isso impede a regular circulação das pessoas. Também há jurisprudência, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, citando essa situação. Não cabe a interrupção, nesse caso, porque traz maiores prejuízos à coletividade, correto? Assim, basicamente, eu vou trazer apenas essas noções gerais acerca desse princípio, tá? Ele será objeto de um estudo mais aprofundado quando a gente for abordar o tema dos serviços públicos. Para nós encerrarmos o nosso estudo relativo aos princípios da administração pública, eu vou trabalhar com vocês aqui o conceito de alguns outros princípios que estão previstos na Lei nº 9.784 de 99. São princípios que têm uma aplicação mais específica ao processo administrativo, porém, como nós estamos utilizando a Lei nº 9.784 de 99 como uma das principais referências para o nosso estudo, eu considero importante, tá, que nós possamos também abordar o conteúdo desses princípios. Primeiro, né, nós vamos encontrar lá no artigo 2º, parágrafo único, inciso 9, o chamado princípio do formalismo moderado, tá, que determina, então, que nos processos administrativos devem ser adotadas formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados.
Então percebam, pessoal, nos processos administrativos vigora o chamado princípio do formalismo moderado ou formalismo mitigado, né? O que isso significa? Olha, significa que os atos do processo administrativo, como regra, não dependem de formas específicas, exceto se houver uma determinação legal expressa em sentido contrário. Então, para que os atos praticados no âmbito de um processo administrativo sejam considerados válidos, basta, em princípio, que eles sejam produzidos por escrito, na linguagem corrente, né? Contendo o local, a data da sua prática e a assinatura da autoridade responsável. Como regra geral, o atendimento dessas formas é suficiente para garantir validade aos atos do processo. Tá? Outras formalidades só podem ser exigidas se houver disposição legal expressa em sentido contrário, correto? Já no artigo 2º, parágrafo único, inciso 10, nós encontramos a menção aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito dos processos administrativos. Percebam, o dispositivo estabelece, então, que nesses processos serão garantidos os direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas, interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Né? Então, como vocês já estudaram os princípios do contraditório e da ampla defesa no direito processual civil, no direito processual penal, vocês sabem que o princípio da ampla defesa, o seu conteúdo significa que aos litigantes deve ser oportunizado a possibilidade de se utilizar de todos os meios de defesa que o ordenamento jurídico estabelece, que o ordenamento jurídico prevê, para que eles possam, então, fazer valer os seus direitos, fazer valer os seus interesses em uma situação de litígio, correto? O princípio da ampla defesa significa que deve ser assegurado todos os meios de defesa previstos pelo ordenamento jurídico. Então, aqui, vejam, no parágrafo único, inciso 10, quando o dispositivo menciona a possibilidade de interposição de recursos, apresentação de alegações finais, tá? Nós vamos encontrar em outros trechos da lei a possibilidade do particular, em um processo administrativo, apresentar um pedido de revisão do processo quando surgir um fato novo, né, que demonstre a inadequação da sanção aplicada. Tudo isso está diretamente relacionado ao princípio da ampla defesa. Tá? São meios que o ordenamento jurídico coloca, então, à disposição do particular para que ele possa exercer plenamente o seu direito de defesa no âmbito de um processo administrativo, correto? Já o princípio do contraditório, né, ele constitui, na verdade, o pressuposto, a premissa da ampla defesa. Tá? Por quê? Pelo princípio do contraditório, deve-se garantir, então, ao litigante, no curso de um processo administrativo, a oportunidade de efetivamente conhecer os atos praticados, os atos produzidos pela outra parte, né, no caso aqui pela administração pública, para que, a partir do momento, então, que ele tenha conhecimento de quais foram os atos, quais foram as decisões tomadas pela administração pública, ele possa reagir, possa se contrapor a essas decisões, exercendo, então, o seu direito de defesa, correto? Então, vejam, em razão do princípio do contraditório, deve ser garantido o direito à comunicação das decisões tomadas pela administração pública, correto? Deve ser garantido o direito à citação, às intimações, às notificações, deve ser dado ciência ao interessado de todas as decisões tomadas pela administração pública e que possam afetar os seus direitos e os seus interesses, a fim de que ele possa questionar essas decisões e assim exercer plenamente o seu direito de defesa. Quando nós estudamos o princípio da motivação, veja, o princípio da motivação, eu disse isso para vocês lá atrás, é fundamental para o exercício do contraditório. Ora, se a administração pública toma uma decisão, mas não motiva adequadamente essa decisão, como que o interessado vai se contrapor a essa decisão? Percebe? Tá? Então, o princípio do contraditório ele constitui o pressuposto da ampla defesa e, através dele, deve ser garantido
o amplo acesso, o amplo conhecimento a todas as decisões, a todos os atos praticados pela administração pública, a fim de que o interessado possa questioná-los, possa a ele se contrapor. No artigo 2º, parágrafo único, inciso 11, nós encontramos o chamado princípio da gratuidade, tá? Que estabelece a proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Correto? Então, veja, pessoal, o processo administrativo, em regra, ele é gratuito. Tá? Isso decorre do direito de petição assegurado na Constituição Federal, né? Que determina que todos podem apresentar, né, pedidos de informação, que todos podem exercer o seu direito de petição independentemente da cobrança de taxas, correto? Então, o processo administrativo, como regra, ele é gratuito, tá? É ilícito que a administração pública, né, estabeleça como condição para o exercício desse direito de petição a cobrança de determinadas taxas, e esse entendimento, né, ele foi ratificado aí pelo Supremo Tribunal Federal através da súmula vinculante número 21, que estabeleceu então que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo, né? O STF teve vários precedentes no sentido de que a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens pelos interessados como condição para apresentar um recurso administrativo constituiria um obstáculo significativo, né? A parcela relevante da população poder apresentar recursos administrativos no âmbito de processos administrativos, né? Então, isso impediria, né, o exercício da ampla defesa, correto? Veja, esse princípio está diretamente relacionado também ao princípio da ampla defesa. Tá? Então, para garantir a ampla defesa do interessado em um processo administrativo, os atos deste processo, a apresentação de recursos, tá? A apresentação de revisão, eles devem ser gratuitos. E por último, nós temos aqui o princípio da oficialidade, tá? Que nada mais significa, de acordo com o artigo 2º, parágrafo único, inciso 12, tá? Do que a possibilidade de impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Percebam, pessoal, os processos administrativos, através de um processo administrativo, a administração pública busca chegar, tomar uma decisão que melhor satisfaça o interesse público. Então, em um processo administrativo está em jogo o interesse público e não apenas interesses privados das partes, tá? Como nós poderíamos eventualmente, né, considerar em um processo civil, em um processo trabalhista, enfim, né? Aqui está em jogo o interesse público. O objetivo do processo administrativo é se alcançar uma decisão que melhor promova o interesse público. Ora, como nós sabemos, o interesse público é indisponível. O Estado não pode abrir mão de perseguir esse interesse público. Então, percebam, né? Se num processo administrativo se objetiva uma decisão que satisfaça o interesse público e se a administração pública não pode dispor livremente desse interesse público, isso significa que ela deve impulsionar de ofício o processo administrativo. Tá? Ainda que o particular, ainda que o interessado neste processo se mantenha inerte, né? Então, se um particular protocola um requerimento perante um órgão administrativo e posteriormente deixa de apresentar alguma documentação exigida pela administração pública, ainda assim a administração pública deve impulsionar, deve dar andamento a este processo para que tome a decisão que melhor atenda ao interesse público. Tá? Nós temos processos administrativos que podem inclusive ser instaurados de ofício, né? Não dependem de provocação do particular. Os processos que envolvem fiscalização, tá? São processos que podem ser instaurados de ofício pela administração pública, porque são essenciais para fiscalizar atividades privadas e assim garantir o atendimento do interesse público. Correto, pessoal? Então, o princípio da oficialidade, a administração pública ela pode instaurar processos administrativos de ofício e pode dar andamento a esses processos, independentemente da atuação do interessado. Para a gente finalizar, então, tá? Eu gostaria, então, de deixar claro aqui que nós encerramos, tá?
essa parte relativa ao estudo dos princípios da administração pública. Reforço aqui a necessidade de vocês, quando forem estudar princípios, darem uma atenção especial para o artigo 2º da Lei nº 9.784 de 99. Ali vocês vão encontrar menção aos princípios e também vão encontrar o seu conteúdo, correto? Então, encerramos a parte relativa aos princípios, tá? Espero aí que todos estejam conseguindo, tá, compreender os conteúdos através dessas aulas virtuais, tá? Se não com a mesma, né, na mesma proporção que nós teríamos aí nas aulas presenciais, mas que esteja sendo o mais próximo possível disso, correto? Então, espero aí que todos estejam conseguindo se adaptar, estejam conseguindo passar aí por essa situação delicada, né, da melhor maneira possível. E eu me mantenho, então, à disposição de vocês para dúvidas, para eventuais sugestões acerca das nossas aulas, tá? Vocês podem utilizar as ferramentas lá do Espaço Virtual de Aprendizagem, podem me enviar e-mail para que a gente possa, né, definir aí juntos de que maneira a gente vai, então, atravessar esse período, tá? Até que a situação possa se normalizar. Correto, pessoal? Um abraço aí a todos vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau.